primeira pessoa que eu me envolvi, o Senhor falou num certo dia para mim que ele estava dando um basta naquela situação, que ele não tocaria mais na minha vida. E que se ele tocasse, era o Senhor que iria preparar ali a situação para que ele viesse descer à sepultura. E ali o Senhor teve um encontro com ele lá, né? E a partir disso, ele se envolveu com outra pessoa, conheceu outra pessoa e foi morar, né? Ter a vida dele para outra pessoa. E ali o Senhor foi me levantando como missionária na terra, foi me direcionando. Depois o Senhor me deu um casamento, né? Com a pessoa que eu estou hoje, ele me deu uma nova história e me deu uma nova vida, né? E onde Amém. hoje eu vivo e eu ministro a palavra do Senhor nos lugares que ele me leva para ministrar, que ele me colocou como missionária na terra, para contar que Deus é Deus de livramento e de mais uma chance de vida. Porque ele deu uma chance de vida para Ezequias de 15 anos. E para mim, ele deu mais uma chance de vida. Para andar agora, irmão Levi, que perguntou, em obediência. Porque a desobediência, muitas das vezes, nos traz consequências que a gente nem imagina. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É verdade. Pode Glória a falar, Deus. irmã Edna. Como eu estava falando, né? Quando a gente está passando pela situação difícil, a gente só consegue enxergar aquilo, né? Não consegue, mesmo que você tenha entendido que você estava passando por aquilo e que você foi desobediente, que você não obedeceu aos seus pais, não obedeceu aquilo que Deus queria para a sua vida, enfim, independente de qualquer coisa, no momento da dor, no momento da circunstância ruim, a gente não consegue enxergar além, né? Não. Se você conseguir se enxergar, poxa, eu estou passando por isso agora, mas eu estou conseguindo me enxergar daqui a um tempo, ministrando vidas, contando isso que eu estou passando para outras mulheres, ministrando outras vidas. Talvez a dor não tivesse sido tão grande, mas é necessário, muitas das vezes, Deus nos fazer passar por isso, quando nós estamos em desobediência, principalmente, porque as pessoas missionárias, elas falam muito do amor de Deus, mas esquecem que existe a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não é apenas para um ou outro. A justiça de Deus é para todos. Assim como o sol é para todos, a chuva vem para todos, a justiça também. Para aqueles que servem a Deus, para aqueles que são cristãos e para aqueles que também não são. Então, a justiça, ela vem. E ela veio para a sua vida como forma de conserto, né? Hoje a irmã entende que aquilo que a irmã passou não ia trazer morte, porque não era plano de Deus a sua morte, até o ponto de você entender que você precisava sair da situação e precisava obedecer. A palavra de Deus que você falou foi clara. Ou eu obedecia, ou você obedecia e saía viva, ou desobedecia e saía morta. Mas você obedeceu e está aí com vida para a honra e glória do Senhor. Deus restituiu, Deus restaurou, Deus te deu vestes novas, literalmente, né? As marcas, elas ficam porque as marcas não são para lembrar da nossa dor, mas para lembrar do quão grandioso é Deus, que nos fez passar, né? E hoje eu creio que a irmã hoje olha para as marcas não com dor nem com tristeza, mas eu creio que quando você vê as marcas, você vê o livramento de Deus. Né? As cicatrizes ficaram no meu corpo, porque eu apanhava de pedaços de madeira. Então, como a irmã Edna falou, na hora da situação, não é fácil você pensar no amanhã, porque você está apanhando um pedaço de madeira, o sangue está escorrendo, você não tem pensamento de lembrança de amanhã ou de depois. Não, você não tem esse pensamento. Né? Então, por isso que, às vezes, quando nós passamos por essa situação, você só vai poder ministrar a vida de uma pessoa que apanha e saber qual é a dor que ela tem sentido ou ela tem passado se você apanhou. Né? Você não vai conseguir ministrar uma vida de uma pessoa se você não passou sobre aquilo que ela está passando. Né? Então, na hora da dor, na hora de você apanhar, na hora que você está sofrendo ali, ninguém está sofrendo por você. A dor está vindo no seu corpo. A dor está vindo na sua alma.
né? Então, hoje eu olho para a cicatriz nas minhas pernas, nos meus braços, né? Aqui na parte de trás do meu corpo, né? Então, eu olho para as cicatrizes, elas não doem mais em lembranças. Elas não doem mais em lembranças. Mas ela está aqui, não dói em lembranças, mas é uma lembrança. A irmã Sim, entende? A lembrança sim, não dói de olhar sim, para elas, mas entendi. é uma lembrança. Ela vai ficar como uma lembrança. Uma lembrança que num domingo, por eu ter escolhido de ir no círculo de oração, o Senhor deu aquela revelação através da pastora. Se ele Aleluia. não tivesse me dado aquela revelação, se eu não tivesse louvado, engrandecido e ido naquele culto, é o que hoje a minha filha com 15 anos de idade, hoje nós conversamos sobre isso, ela com 15 anos de idade, hoje eu falo para ela, eu não estaria mais aqui com você, eu não estaria cuidando de você, né? Eu não estaria. Por quê? Porque naquele dia eu resolvi ouvir a voz do Senhor. Eu Glória a Deus. resolvi pedir a misericórdia dele. Talvez você Aleluia. esteja numa situação que o Senhor só está olhando para você, esperando você pedir a misericórdia dele. E às vezes você está pedindo a misericórdia do homem, o homem não vai te dar livramento. O homem não vai te dar livramento. Lá no livro de Salmos, a palavra do Senhor vai falar, irmã Edna, que o espírito do homem sai no mesmo dia e os seus pensamentos que ele tinha, no mesmo dia vagam. Sai todos os pensamentos. Então, às vezes, Verdade. você vai pedir algo para o homem, vai pedir algum socorro para o homem, e aí a palavra do Senhor diz: maldito do homem que confia no homem. Porque se você confiar que ele vai te ajudar, ele não vai te ajudar. E agora, quando é um livramento de morte, piorou ainda. Só Deus pode te dar. Só Deus. Só Só Deus. Deus. Eu também passei por um casamento onde eu vivi um casamento abusivo, né? Meu ex-marido, ele não me batia, ele batia nas coisas como forma de me inibir, né? Mostrar autoridade, mostrar poder, que ele que mandava na situação. Ele batia, ele xingava, ele humilhava, eram palavras que me deixavam muito mal mesmo. Era como se fosse realmente um soco no olho. E até o dia da primeira vez que ele me bateu, teve duas vezes que ele me bateu, e a última vez foi muito forte, né? Porque ele me pegou pelo pescoço e ele começou a me jogar contra a parede. E aquilo mexeu totalmente com o meu psicológico. Desde então, eu não tive mais saúde, eu não tenho mais a estrutura que eu tinha antes, né? Hoje Deus me deu também uma nova aliança, né? Hoje eu tenho um casamento saudável, para a glória de Deus, né? Aleluia. Momentos normais que todo casal tem, mas são coisas normais, né? De discutir porque jogou a toalha molhada em cima da cama, essas Sim, coisinhas que todo casal tem. sim. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que ainda há tempo de renovar, não só com Deus, mas com a sua vida, a sua aliança. Deus, irmã, eu creio que Deus ele não quer que as princesas dele sofram agressões físicas de jeito nenhum, É verdade. sabe? Eu não vejo dessa forma. Deus ele deu seu único filho para morrer por nós naquela cruz, para nos fazer princesas. Então, quando eu entendo minha posição diante de Deus, o amor de Deus por mim, eu vou começar a enxergar que eu mereço ser tratada assim como princesa. Eu mereço algo maior, melhor para a minha vida. E um dia eu estava orando ao Senhor, e assim como Ezequias, eu me dobrei na minha sala. E foi um dia, irmão, que eu orei de uma forma que eu acho que eu nunca tinha orado na minha vida. Eu clamei, eu supliquei ao Senhor que me tirasse daquela situação, porque eu não aguentava mais, eu não suportava mais. Se Deus tivesse algo para fazer na vida dele, fizesse, mas eu não suportava mais. E quando foi no outro dia de manhã, isso foi à tarde no dia, quando foi no outro dia cedinho de manhã, eu levantei, tomei um banho, troquei de roupa, fui no fórum, pedi o meu divórcio, que eu era casada, mas eu pedi o meu divórcio, porque foi direcionada por Deus, porque eu entendi que Deus tinha algo melhor para a minha vida.
Deus, ele não queria que eu vivesse sofrendo. Eu fazia a obra do Senhor. Eu dirigia o círculo de oração. E todo dia, quando eu ia dirigir o círculo de oração, ele falava que eu ia me prostituir como pastor na igreja. Isso gritando no meio da rua. Eu chegava no círculo de oração, só fazia chorar, não conseguia falar, eu não conseguia orar, só chorava, chorava. É isso que Deus quer para a minha vida? Não. Deus, ele não quer isso nem para a minha vida, nem para a sua vida. Deus, ele quer um relacionamento saudável, um relacionamento sadio. Não só com ele, mas com aquele que é nosso cônjuge, nosso companheiro. Então, nós temos que parar de achar que Deus ele tem um conserto para todas as coisas e que Deus ele age como um passe de mágica na nossa vida. Outra coisa, o meu casamento, o meu primeiro casamento foi um passo que eu poderia não ter dado. Porque quando eu fui casar, foi meu primeiro namorado, eu tive um relacionamento com ele, casei com ele muito nova, com 16 anos. E todos, né, principalmente o pai dele falava: você tem certeza que você quer casar com esse homem? Vizinhos, amigos falavam: você tem certeza que você vai casar com esse homem? Então, naquele momento, Deus já estava me dando a oportunidade de não entrar. Então, você jovem, né, você que está começando a namorar agora, vê com quem você está se relacionando. Vê que testemunho não é que está na igreja, não. Porque muitas das vezes o homem, ele está na igreja, mas estar na igreja não significa nada. Veja se realmente esse homem ele é temente a Deus. Veja se realmente esse homem ele serve verdadeiramente a Deus, de coração. Veja como é que ele age com a mãe, com o pai, com o familiar dele. Veja como é o círculo de amizade dele. Vigie, porque Deus ele honra a sua escolha. Mas se sua escolha for má, então você vai pagar pelas consequências do seu erro e da sua escolha mal, do seu passo mal dado. Eu hoje vejo que eu tive a oportunidade de não entrar nesse relacionamento. E eu queria porque queria, e fui, entrei, né? E paguei. E paguei também pela desobediência, porque não deixa de ser uma desobediência. Fui desobediente, né? E entrei num relacionamento que não era comum para mim. Então, eu paguei o preço por isso. Mas eu pedi a Deus, eu clamei, eu fiz exatamente essa oração que a irmã está falando. Aquela oração que quando você vê que a morte está ali se aproximando, não tem quem te ajude. Ninguém me ajudava. Todo mundo achava normal, não tem nada a ver. As irmãs da igreja falavam para mim: Deus vai consertar, Deus vai fazer, Deus vai agir. E eu me sentia muito mal, porque eu falava: poxa, se todo mundo está falando, mas ninguém está lá em casa, na minha casa, vendo o que eu passo, ninguém quer passar um dia na minha pele, ninguém quer viver um dia. Então, aquilo começava a me machucar mais e mais e mais e mais. E eu precisei, assim como esse homem que a irmã ministrou hoje, tomar eu a minha decisão. Eu não pedi oração ao pastor, não pedi direcionamento a ninguém. Eu pedi a Deus: Senhor, me ajuda, me tira dessa situação. Se assim for a tua vontade. E assim Deus fez. Ele foi embora, né? Hoje ele tem outro relacionamento, graças a Deus, está bem lá. Mas Deus ele me deu uma nova chance. E ele tem uma nova chance para nos dar. Né? Se o seu caso, veja bem, se o seu caso é um relacionamento abusivo, um relacionamento onde você está apanhando, um relacionamento onde seu psicológico já está à flor da pele, onde você já não consegue nem mais orar, onde você não consegue viver mais, lembre-se de Deus nesse momento, clame a Deus, peça ajuda ao Senhor, né? E se preciso, faça como a irmã no metrô. Deus falou ao coração dela, o Espírito Santo falou ao coração dela. Fala, porque se você não falar, as pessoas não vão te ajudar. Então, é necessário que você venha também a falar. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Sim. Né? Então, você venha pedir. O Espírito Santo de Deus falou para mim, né? Enquanto eu estava ali de pé, na hora que a porta do metrô ela ia abrindo, na hora que a porta do metrô foi para abrir, o Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido com a voz nítida, nítida mesmo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim: ou você grita, ou você morre, né? Ou você pede socorro, ou você morre. Ou duas escolhas você tinha: ou você pede socorro, ou você vai ser lançada na linha do trem.
E ele já tinha falado, olha, vou lançar você na linha do trem. Quando eu abrir a porta do metrô, a primeira coisa que eu vou fazer é lançar você e depois me jogar. Então, a única situação que eu podia fazer ali era gritar, né? Então, eu gritei. Aí eu gritei. Eu falei, socorro, me ajuda. Porque é o meu ex-marido e ele tá querendo me matar. Ele tá querendo tirar a minha vida. E quando Meu os Deus. guardas ouviram isso, eles foram, imediatamente já foram para cima, né? E ali ele saiu correndo, ele conseguiu dar um baile ali nos guardas, os guardas saíram. E aí correu, subiu a catraca, pulou a catraca, os guardas foram atrás dele. Como o metrô da Barra Funda é muito cheio, é um dos metrôs mais cheios aqui de São Paulo. Então, Sim. quando as pessoas entram ali, no meio você nem enxerga mais a pessoa, você nem acha mais, porque é assim, lotado. Então, ele Já fui entrou lá. no meio das pessoas e os guardas começaram a correr atrás dele, não achou mais, né? Não achou. Mas o Senhor me deu esse livramento, porque eu apanhava mesmo, irmã Edna. Ele me jogava no chão. Uma vez eu estava vindo com a roupa branca, assim, que eu trabalhava toda de branco, porque eu trabalhava numa empresa de caranguejo aqui no Brasil. E eu fazia degustação dessa empresa, eu fazia degustação dos caranguejos, né, nas lojas. E aí, Pão de Açúcar, que eu trabalhava. E aí, quando eu saía para fazer as degustações, eu tinha que estar de roupa branca. E eu tava com a roupa toda branca. Ele me jogou no chão, ele me esfregou no chão, porque ele foi para cima de mim para me bater. Eu saí, o chão tava todo com terra, barro. Eu saí toda suja. E ali eu pedi socorro. Às vezes tem mulheres, irmã Edna, que pede socorro. Mas as pessoas olham para elas e sabem o que elas falam? É briga de marido e mulher. Isso. Tem até um ditadinho que eles fazem assim, ó. Eles dão até um ditadinho para tirar um sarro. Eles falam assim, ó. Briga de marido e mulher, ninguém mexe colher. Não é assim? É. É assim Ah, que irmã, é isso aí. E às vezes ele não sabe o tamanho da dor que essa frase causa na gente. causa grande, porque eles não sabem o que você passa, que nem a irmã passava psicologicamente. Tem umas que é psicológico, tem outras que é fisicamente, como eu fui fisicamente, com um pedaço de madeira ainda. Com um pedaço de madeira eu fui fisicamente, psicologicamente também, porque às vezes a pessoa vem falar para você, você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir pagar a conta, como você vai se virar? Né? E Deus, ele vai dando estratégias, né? Ali. E através disso, quando eu falei ali que era o meu ex-marido, que ele iria me matar, e ali eu comecei a gritar, os guardas vieram. Eu pedi socorro, eu pedi ajuda. E eles vieram me ajudar. Através dessa situação, muitas das vezes você tem que pedir ajuda e falar: olha, eu estou passando isso. Peça uma ajuda para uma pessoa realmente que seja uma pessoa de caráter, que vai te ajudar. Não que vai sair espalhando, que vai sair falando. Não. Se for uma mulher de caráter e uma mulher de oração, ela vai orar junto com você e vai pedir discernimento para o Senhor do que fazer na primeira situação. Porque nós temos que apresentar tudo para o Senhor. Quando eu falei para o Senhor, Senhor, me dá uma chance de vida, ele falou para mim, você vai sair sem levar móveis nenhum. Tanto que eu não levei nada. Eu só peguei sacos de lixo e coloquei roupa minha e da minha filha e documento. Foi a estratégia que Deus me deu. Nós temos que ir embaixo da estratégia do Senhor. Não podemos deixar de colocar Deus nessa situação, porque é Ele que vai nos guiar, né? Verdade. Você falou uma coisa muito importante. Às vezes o direcionamento de Deus no momento não é do nosso agrado, né? Por Não. quê? Porque você olha para os seus móveis, olha para a sua casa e você não e por um momento você fala, mas Senhor, eu vou deixar tudo isso, mas Senhor, eu vou sair só com isso, e você acaba se prendendo a uma situação As bens onde materiais. aos bens materiais, né? E hoje você está de posse de vitória, hoje você pode dizer que é uma mulher vitoriosa, você conseguiu vencer, porque você foi obediente. Se você não tivesse obedecido, não, Deus é Deus, então Ele pode me dar vitória aqui dentro mesmo, com minhas coisas. Muita gente pensa assim, mano. Eu ia sair do Muita gente... caixão. Isso aí. Mas você ouviu a voz do seu Deus. Você ouviu, você ficou atenta. Me falaram isso também.
você vai perder o direito que você tem nessa casa que você mora, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Eu falei, eu não vou perder nada. Eu vou ganhar. Porque Deus, ele me garante a minha vitória. Nem que eu tenha que comer um pãozinho com ovo de manhã, de tarde, de noite, mesmo que eu não tenha o que comer, mas se eu tiver a minha paz com os meus filhos, eu vou ter muita coisa. Então, me falaram isso também. E uma coisa que você falou que dói muito, né? E só nós sentimos, só nós sabemos. Porque, como você falou, às vezes você precisa de ajuda, e como você falou lá no metrô, né? Você estava ali, quando ele estava atrás de você, você não conseguia falar, você perdeu a voz, você não conseguia se mover. E às vezes as pessoas que estão lá fora, né, à nossa volta, não entendem isso. Acha que a gente não fala porque a gente não quer. Gente, vocês não têm noção do que o medo faz dentro da gente. Vocês não têm noção nenhuma. E quando eu ouvia as pessoas falando assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso doía muito. Eu falava assim, às vezes, Senhor, eu queria tanto que alguém metesse a colher aqui nessa situação. Eu queria tanto que alguém resolvesse pegar a colher e entrasse mesmo com a colher e mexesse nessa situação. Mas as pessoas não conseguiam enxergar isso. Né? Assim. Elas achavam que a gente, às vezes, eu não sei como é que se chama aí, mas lá no Nordeste fala assim que a gente vive de ser vergonhice, né? Já tá sem, por falta de vergonha na cara, já acostumou. Irmã, Já tá a irmã fala esse negócio de... no Nordeste as pessoas falam isso é ser vergonhice mesmo, né? Que nem a irmã falou. Mas a minha própria família, eu falava para minhas irmãs, porque a minha mãe tinha falecido. E eu falava para minhas irmãs que eu apanhava. Mas elas não acreditavam em mim. Acreditavam nele, porque ele se fazia de vítima para elas. E muitos homens se faz de vítima para outras pessoas. Então elas não acreditavam, elas falavam, até parece que você apanha. Ele é tão bom para você, ele era bom na frente delas. Agora, por trás, eu sabia o que eu vivia. Só que depois que tudo que veio tudo à tona, que Deus começou a revelar a tudo que estava acontecendo depois da minha saída, aí elas foram ver quem ele realmente era. Aí eu já não saí mais como ser vergonhice, que nem a irmã falou, mas sim como a verdadeira história foi revelada, né? Aí, a mesma coisa aconteceu comigo, irmã. Só hoje, só agora. Ó, vamos dizer que de 100 pessoas, 3 pessoas realmente acreditavam em mim de verdade, né? Que eu precisava sair daquela situação. Mas o resto era só, deixa, já faz tanto tempo, né? Já faz tanto tempo que eles estão assim, deixa. Tem os filhos, tem isso. Então, as pessoas de 100, 3 pessoas realmente estavam ali firme comigo. Mesmo que não metesse a colher. Mesmo que não metesse a colher, porque meter a colher não metia, não. Mas sabe aquelas pessoas que sabiam, mas elas falavam que tinham receio de falar alguma coisa. Das 103, agiam mais ou menos. Não era uma coisa que realmente me ajudava, não. Mas elas viam que realmente era real a situação. Entendeu? Sim. Então, é muito triste mesmo. Então, o conselho que eu dou para você que está passando essa situação, em primeiro lugar, fazer igual a Ezequias, né? Clamar ao Senhor, porque Ele vai sim te dar livramento. Clama ao Senhor, chora mesmo, se derrama nos pés do Senhor, clama, porque Deus ele não te fez para viver essa vida. Deus ele te fez princesa. Deus ele te fez herdeira do reino. Você é preciosa demais, você é valiosa demais. Você não está passando por essa situação por uma coisa, mesmo que seja desobediência, como a pastora falou, mesmo que seja desobediência, mas Deus ele quer tratar de você. Ele quer cuidar de você. Então, arrependa-se, né? Se você foi desobediente em algo, Senhor, me arrependo daquela desobediência, me ajuda a seguir o caminho correto, me ajuda a trilhar o caminho certo dessa vez, me dá uma nova chance, Ele vai te dar. E outra coisa, te ajuda a quem realmente vai te ajudar. Liga para quem tiver de ligar, né? Tem várias ONGs que ajudam nesse tipo de situação. Vai atrás de quem realmente
te ajuda. Outra coisa que eu não concordo. Não vai à polícia, não vai até a polícia porque não resolve. Tá? Eu Não, digo por experiência própria. eles Não falam a resolve. mesma coisa. Eles falam que é briga de marido e mulher. É a mesma coisa. Não vai resolver. Não sai da tua casa para ir atrás de polícia porque não vai resolver. Então, eu sei que nesse momento é um momento difícil, dolorido. É como a irmã falou, a pastora falou no metrô. A voz vai embora, você não tem força para falar. Parece que tudo em você paralisa, mas tem uma coisa que nunca vai paralisar, ó, tá aqui, sua mente. Liga sua mente com Deus, né? Ezequias, ele se virou apenas, ele estava deitado. Ele se virou e orou. Então, faz assim. A palavra que a pastora deixou nessa tarde, aí eu só estou chamando pastora também. A palavra que a pastora deixou nessa tarde é forte, né? E tem muito valor, é preciosa. Se você está sem força para dobrar os joelhos, simplesmente vira, né? Na tua cama deitada, lavando a louça, clama ao Senhor. Deus, ele não te fez para viver essa situação. Se É foi verdade. desobediência, ele tem um caminho novo para que você siga. Se não foi desobediência, se foi apenas um erro, infelizmente acontece também. E muitas vezes não é desobediência, é outros casos. Independente do caso que você estiver vivendo, Deus, ele não quer essa vida para você. Hoje eu estou de posse de vitória, Deus me deu um novo lar, um novo casamento, um novo marido, ele está até aí na live. Um homem de Deus, um homem que realmente me trata como eu devo ser tratada, como princesa, né? Às vezes eu sou meia ogra também, mas, enfim, Deus é muito bom. Né? Eu não posso dizer aqui que eu sou uma princesinha, que eu sou a super irmãzinha querida. Não, às vezes eu sou meia hora com ele, mas é aquela coisa que é gostosa, entendeu? É aquela discussãozinha normal, gostosa, que a gente sabe como lidar com a situação. Então, quando partir para agressão, quando partir para violência física ou verbal, vigia. Deus, ele não te fez para viver essa vida mesmo. Vigia. Denuncia que isso é crime. Sim, porque se você se calar, né, como eu, o Senhor, quando ele usou aquela pastora naquela tarde, o Senhor, ele usou ela já com um decreto, né? O Senhor falou, olha, Sim. eu vejo o caixão, além de eu estar vendo o caixão, eu vejo cadeias, eu vejo celas. E aí ela falou para me ser mais específica, porque você está desconfiando do que Deus está usando a minha boca para falar, eu vou te falar, eu vejo você dentro do caixão e vejo o seu companheiro atrás das grades. Ou seja, eu ia sair morta e ele ia ser preso, né? Então, Deus, ele não erra quando ele fala algo. Ele não erra. E se eu não tivesse acreditado naquela tarde, é como eu falo, eu não estaria aqui ministrando nessa tarde para mulheres, eu não teria visto a minha filha com uns 15 anos de idade, agora vai para 11 anos que Deus me tirou daquela situação, 11 anos completou esse ano agora, 11 anos que Deus me livrou dessa situação e me levantou como missionária na terra. Amém, glória a Deus. E a dor que nós passamos hoje serve de testemunho para a honra e glória do nosso Deus, né? É muito, Para honrar o nome do nosso Deus. Então, você que está nos ouvindo, né? Que se você não está passando por essa situação, mas conhece alguém que está passando, e você mesmo já usou essa frase. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Para de fazer assim. Do sim, mesmo jeito que Deus ele te chamou para ministrar vidas, ministra essa vida que você sabe que está sofrendo, é essa verdade. vizinha, essa amiga, a sua irmã, sua parente, que você sabe que está sofrendo. Meu Deus, levanta a mão, ajuda ela de alguma forma, nem que seja em oração, dá força a ela para ela sair dessa situação. É verdade. Porque Deus tem o melhor. Deus ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então, não se isenta de ajudar as pessoas que estão ao seu lado, não. Para com essa história de em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Isso não existe, né? Então, que você possa, nessa tarde, se levantar como mulher de Deus, como profeta nas nações e começar Aleluia. a cuidar, ministrar. Deus ele nos chamou para isso, irmã. Deus ele nos chamou para isso. Então não espera passar pelo vale de dor para poder obedecer a Deus e tratar dessas vidas. Cuida É da verdade. vida, zela a vida. Deus te chamou para isso. Mesmo que a pessoa às vezes
Irmã, às vezes quando a pessoa fala assim, irmã, você precisa de ajuda? É igual a irmã estava falando claramente aqui. Ela queria falar, Sim. mas a voz não saía. Às vezes o medo paralisa a gente. Às vezes você pode falar para a vizinha que você sabe que está passando por isso, falar assim, você quer ajuda? Ela vai falar que não, mas na verdade ela quer. Então não deixa para lá quando ela falar que não, olha dentro do olho dela. Olha dentro do olho dela. O olho dela vai dizer muita coisa além desse não. Vai te dizer muito. Então vigia mais. Olha a sua volta. Jesus no seu ministério, ele não andava olhando só para o alto. Ele olhava para Deus, né, que é pai dele, mas ele olhava à sua volta, pessoas que estavam sofrendo, mulheres sendo apedrejadas, né? É, Ele se importava com as pessoas à sua volta. Ele tratava das pessoas. Quando aquela multidão precisou de pão, ele multiplicou o peixe, ele multiplicou o eu pão. creio. Então, ele se preocupava com as pessoas à sua volta. E ele quer que a gente seja exemplo dele. Às vezes, a gente só quer o exemplo do poder de Deus. Jesus falou que ia deixar autoridade para a gente pisar em leão, em serpente, levantar a mão, o cego ver, orar e Deus curar. A gente quer isso de Jesus, mas a gente não quer seguir o exemplo literal de Jesus, né? É No seu verdade, caráter. é verdade, irmã Edna. Muitos não querem, né, seguir o exemplo. Mas é como você falou. As pessoas elas têm que ter um olhar diferente para essa situação. Quando eu estava ali, aquela irmã, aquela mulher ali no metrô, e olhou para mim, e ela ali falando para mim com os olhos e com a boca, se eu precisava de ajuda, como eu não conseguia mexer a minha boca, e como eu fiquei paralisada pelo medo, ela teve um olhar diferente, ela percebeu, né? Mas às Isso, vezes a gente está tão desapercebido. Os isso, crentes hoje em dia ele está tão desapercebido da luta dos irmãos. Ele não está mais isso, apercebido. Os crentes não se apercebem mais que os nossos irmãos em volta, se a gente não orar e falar, Senhor, meu irmão está precisando de algo, meu irmão está precisando de algo que seja de alimento, de roupa, de alguma coisa. Se a gente não orar, a gente não vai conseguir mais olhar com os olhos porque a gente está muito desapercebido. Só que quando a gente ora, Deus ele revela o que precisa. Deus mostra o que eles estão passando, né? Quantas pessoas o Senhor revela, né? Quando Paulo, ali, só para encerrar aqui, o Senhor desceu agora essa. amém. Quando Saulo, ele foi transformado em Paulo, Ananias, ele estava com medo de ir na casa de Saulo. Só que Deus já Sim, tinha revelado para Saulo que Ananias iria lá dentro daquela casa. meu Deus. Então, para tirar o medo do coração de Ananias, o que Deus fez? Deus falou para Ananias, Ananias, vai, porque eu já visitei Saulo lá. Então, ele sabe que você está chegando. Então, essa oração que faz uma ligação de uma casa, de um crente para o outro, é onde Deus revela. Deus revelou para Glória, Saulo que Ananias estava indo e que Ananias ia impor a mão sobre ele e ele ia voltar a enxergar. glória a Através Deus. da oração, Deus revela o que está acontecendo lá na casa. Deus revelou para Ananias e Deus revelou para Saulo. E quando chegou, a ligação estava pronta. A ligação estava feita. Por quê? Por causa da revelação e da oração. Meu Deus. É isso aí, missionária. É exatamente isso. E desde o começo que a irmã está falando, né? Que foi a oração que fez com que aquele homem tivesse mais 15 anos de vida, né? E outra coisa muito importante, muito séria, ele tinha algo a apresentar a Deus. Ele tinha uma bagagem, né, a apresentar a Deus. Então, que nós venhamos também, né, a ter algo a apresentar a Deus. Nós Sim. sempre temos algo a apresentar a Deus. Então, que nós venhamos a cada dia mais buscar, né, na presença do Senhor, encher os nossos vasos, ter reserva, como a pastora falou, ter reserva, né? Vamos Amém. ter reserva, porque os dias são maus e precisamos de reserva para a honra e glória do Sim. nosso Deus. E Ale- eu tinha falado com a pastora que eu estava com a live logo em seguida da dela. E eu estava com Aham. receio
abrir outra live, né? E não dá tempo. Mas eu realmente senti do Espírito Santo de Deus que as pessoas que estavam sendo ministradas verdadeiramente pelo Espírito Santo. Então, a gente não pode, como é que eu posso dizer, cortar, né? A ligação que Deus... Foi que debulha. Isso, não pode. Então, foi realmente de Deus, de verdade, esse momento, né? Precioso. Eu creio que se você for contar o seu testemunho bem bonitinho, do comecinho, tudo bonitinho, com os is e com os pontos e com as vírgulas, mais ainda vidas vão ser transformadas e restauradas, né? Deus realmente te levantou para ministrar vidas, principalmente mulheres, famílias, né? Que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Eu creio que essa voz aí vai chegar em muitos lugares, muitos convites vão chegar fora do Brasil, para a honra e glória do nome do Senhor. Não só em live, né? Mas fisicamente, né? E que você possa ministrar isso para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente, né? Que as graças de Deus estejam sobre sua vida todos os dias. Amém. E Deus continue, né? Com essa boa obra que Ele já começou na sua vida. E que esse cajado de pastor aí, a gente já pode até enxergar ele. Ele só não está na sua mão ainda porque existe um tempo. Existe um tempo para todas as coisas. Davi, ele foi ungido rei, né? Bem novinho, mas existia um processo. Até ele chegar rei, foi um processo. Ele teve que matar muito gigante, ele teve que enfrentar muita coisa, mas há um processo. No dia certo, eu acho que eu ouvi uma live sua, eu não sei se foi de hoje, que você falava sobre achei a Davi, meu servo, com óleo santo ungir. Não sei se foi hoje. 9, foi hoje. Isso. E aquele verso falou muito ao meu coração, né? Me fez lembrar que existe um processo, existe um tempo. Às vezes as pessoas estão metendo muito o pé pelas mãos, achando, igual você falou, achando que uma live que a gente está fazendo, eu já sou a bonitona da live. Não, eu só estou aqui conversando igual, eu conversei, chamei a irmã para tomar um café na minha casa e estou aqui conversando com vocês. Sim. É uma conversa, é um bate-papo gostoso na palavra de Deus, né? Isso não me faz melhor do que ninguém, isso não me faz ter um ministério, não. É verdade. Tudo de Deus é no tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe muita gente, infelizmente, tem muita gente muito prepotente e egoísta depois dessa tal de live, né? Pessoas que, às vezes, eu convido e a pessoa fala com o meu agente, sei lá. Falo, Senhor Jesus! Eu falo, meu Deus, coitada de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim. É muita coisa. Só Deus na nossa causa. Mas muito obrigada por ter aceitado o convite. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu creio que essa live, a primeira já foi, eu já compartilhei. Quem não viu a primeira, corre lá para ver. Vai abençoar muita gente, muita vida. Você que está aí ouvindo, vai lá, segue a missionária, porque é bênção de Deus. Segue ela lá no Instagram. Alguém tira uma foto nossa, né, para a gente postar depois, que eu sempre posto lá depois. Eu não sei se a missionária consegue, eu não consigo porque está encaixado aqui no meu pedestal e eu não consigo, tá mesmo da câmera. Eu tô encaixada. E se eu tentar tirar aqui, vai ser uma bênção. Dani, meu amor, tira uma foto nossa, Dani, e manda para mim. Vai aí, mulher de Deus. Tem um monte de mulher de Deus aí na live. Tira uma foto nossa aí. Micaele, tira uma foto, Micaele. Cadê Micaele? Tira a foto aí, mulher de Deus. Quando tirar, avisa, hein? Glória a Deus, aleluia. Quem tirar a foto primeiro aí já avisa. Avisa aí, Micaele. Senão a gente vai ficar com cara de pose aqui. Senão a gente vai ficar aqui. Ei, glória a Deus. Girlane tirou também. A Girlene Bezerra tirou. Amém. A Micaele falou que vai tirar. Sim, já algumas tiraram, depois elas te mandam. Amém. Amém, então. Amém. Eu agradeço também a oportunidade, eu agradeço o convite, né?
Que o Senhor possa continuar usando a irmã para trazer a palavra, né? Porque Amém. são poucos hoje que estão querendo ministrar a palavra do Senhor, a palavra verdadeira, pura, fiel, né? E muitos hoje, o Senhor me deu uma ministração para estar ministrando, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Ele me entregou essa ministração na madrugada. E ele falou para mim ali, através de uma revelação que está acontecendo, né? Sobre a situação que nós estamos vivendo, tudo. E o povo, como que o povo dele está na presença, né? E eu vou estar me preparando para estar ministrando essa palavra, mas eu vou estar ministrando ela pelo YouTube. Não vai ser pelo Instagram. Eu vou estar ministrando ela pelo YouTube. O YouTube então é fala aí. o meu canal. O meu canal do YouTube é um canal de restauração de casamentos. O Senhor me deu esse ministério, né? Como restaurar casamentos, porque eu vivi um casamento tribulado, um casamento de humilhação. E quando o Senhor me ensinou, através do segundo casamento, a cuidar, a zelar, a cuidar da roupa, a cuidar de comida. Não que eu não fizesse isso no primeiro, mas o primeiro não tinha reconhecimento. Sim. Não tinha. Né? E o segundo o Senhor me fez. E aí o Senhor falou, te levando como restauração de casamentos. E o Senhor me deu tanto o ministério de ser missionária, mas cuidar na área de restauração. Já faz alguns anos que eu tenho esse canal no YouTube de restauração de casamentos, né? Então, eu vou ministrar essa palavra que o Senhor me deu lá pelo YouTube, que o canal se chama Restauração Começa em Nós. Amém. Então, faz o seguinte, depois você manda para mim, no direct, ou um print, ou alguma coisa assim que dê para me compartilhar no meu Instagram, sobre o seu... No meu link da bio no Instagram tem. Já vai para o link tem direto como... no YouTube. Ah, tá. Então, vocês vão lá no perfil da missionária e já vai direto no YouTube lá, porque com certeza esse canal vai ser bênção. Para você que está casada, para você que está pensando em casar, melhor ainda, né, missionária? Porque às vezes você está com o pensamento de casar, já entra certinho, bonitinho, para a glória do Senhor. Então, corre lá, se inscreve no canal, segue lá também o perfil da missionária, que com certeza vai ser bênção para a sua vida. Amém. Amém? Meu amor, muito obrigada. Muito obrigada. Eu espero que não seja a última. Eu espero que a gente possa estar mais, em nome de Jesus. Eu creio. Assim que o Senhor preparar, né, a gente entra para entregar uma palavra do Senhor. Amém, amor. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe, viu? Eu que agradeço. Amém. Amém. Eu vou encerrar aqui. Beijo no coração de todo mundo. Beijo para todo mundo no coração. Eu agradeço também. Amém.